Bem, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre expressões numéricas. Mas antes a gente vai dar uma revisada aqui nas regras dos sinais, certo? Então, a regra do sinal para soma e subtração é quando os sinais forem iguais, a gente vai somar e conservar o sinal, certo? Quando a gente tiver sinais diferentes, então a gente subtrai o maior do menor e conserva o sinal do maior, ok? Bem, vamos ver alguns exemplos agora. Lembrando que quando a gente não coloca o sinal, certo? Como aqui, então é porque o sinal aqui é positivo, certo? Então aqui, ó, a gente tem mais 2 com mais 4. Então, sinais iguais, a gente soma 6, 4 mais 2, 6 e conserva o sinal, que é mais. Aqui também a gente tem menos 2 com menos 4. Sinais iguais a gente soma, 2 mais 4, 6 e conserva o sinal, menos. Aí aqui a gente tem mais 5, certo? Quando não tem um sinal, porque é mais, com menos 3. Então, sinais diferentes a gente subtrai, 5 menos 3, 2, e conserva o sinal do maior, no caso aqui, positivo. E aqui vai ficar sinais diferentes, menos e mais. Então a gente vai subtrair 5 menos 3, 2 e conservar o sinal do maior. No caso aqui o sinal do maior é negativo, então vai ficar menos 2, certo? Bem, vamos fazer esse exemplo agora, certo? Então vamos começar operando de 2 em 2, certo? Ah, então vamos fazer aqui esses dois primeiros, menos um com menos 3, certo? Esses dois aqui. Sinais iguais, a gente soma 4 e conserva o sinal. Agora vamos operar esses dois aqui. Sinais diferentes, a gente subtrai, vai ficar 2, 4 menos 2, 2, e conserva o sinal do maior, no caso, menos. Aí aqui vai ficar mais 21 com menos 5, 16. Conserva o sinal do maior, e menos 32. Agora aqui vamos fazer sinais iguais, soma e conserva o sinal. Aí aqui, sinais diferentes, certo? A gente tem mais 16 com menos 32. A gente subtrai 32 menos 16 dá 16 e conserva o sinal do maior, menos 16. Aí aqui, sinais iguais, soma, 16 mais 6, 22 e conserva o sinal. Bem, agora vamos ver a regra do sinal para multiplicação e divisão, certo? É mais simples. Quando a gente tem dois sinais iguais, certo? O resultado é sempre positivo. E quando a gente tem sinais diferentes, o resultado é sempre negativo, certo? Tanto para multiplicação quanto para divisão. Bem, então o que nós temos aqui, ó, sinais iguais na multiplicação, o resultado é sempre positivo. E sinais diferentes, tanto na multiplicação quanto na divisão, sinal negativo. O resultado é negativo. Então agora vamos fazer alguns exemplos, certo? Então primeiro aqui, a gente tem 12 vezes 3, certo? Como aqui não tem sinal, então é positivo, e aqui também. Então sinais iguais
o resultado é positivo, e 12 vezes 3, 36. Aí aqui, ó, a gente tem sinal negativo, sinais iguais, dá positivo. E 12 vezes 3, 36. Nesse exemplo aqui, ó, não tem sinal, então é porque aqui é positivo. Aqui é negativo, então sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. E 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, sinal negativo, sinal positivo, sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 3, 6. Certo? Bem, quando a gente for resolver uma expressão numérica, a gente tem que prestar atenção em duas coisas, certo? Primeiro, na ordem para resolver quando a gente tem só operações, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver são as potências ou raízes. Segundo, multiplicação ou divisão. E por último, que é adição ou subtração. Caso a gente tenha algum tipo de reunião de números, certo? Então sempre o primeiro a ser resolvido é o que está no parênteses, depois o que está nos colchetes e por último os números que estão entre chaves, certo? Então tem que obedecer essas ordens aqui, certo? Essas três aqui com relação às operações e essas três aqui com relação ao tipo de reunião de números que você tem. Bem, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem colchetes e tem parênteses, certo? Então a primeira coisa é a gente tem que resolver tudo que está no parênteses. A gente tem que resolver primeiro isso daqui. Então eu vou repetir 2 mais, abre colchetes, 2 menos. Aí esse daqui eu tenho que resolver, ó. 3 mais 2, 5, menos 1. Aí isso daqui vai ficar igual. Aí agora eu tenho que resolver o que está no colchete. Então vai ficar 2 mais. Aí aqui, ó, vai ficar 2 menos 5 menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. Então isso aqui vai ficar. Aí vai ficar 2 menos 4. Resolvendo aqui, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. 4 menos 2, 2. E o sinal do maior é negativo. Certo? Então, esse primeiro exemplo é só isso. Bem, nesse exemplo agora, nós temos multiplicação, temos divisão, temos colchetes, parênteses e chaves, certo? Então, primeiro, temos que resolver o quê? Primeiro temos que resolver o parênteses, certo? Tá aqui. Então, todo o resto a gente tem que repetir. Vai ficar 2 menos, abre, 3 vezes 4, dividido por 2, menos 2 vezes, aí aqui, ó, 3 menos 1, 2. Fecha o colchete, fecha a chave, mais 1, ok? Agora nós temos que resolver os colchetes, certo? Então vamos repetir as chaves aqui, ó, 2 menos. Só que dentro do colchete nós temos a multiplicação aqui e temos a divisão. Então temos que resolver primeiro isso daqui para depois ir para a subtração. Então aqui nós vamos ficar com 3 vezes 4, 12, dividido por 2, menos 2 vezes 2, 4, certo? Fecha as chaves e mais 1.
Aí isso daqui vai ser igual. Repete, 2 menos. Aí aqui vai ficar 12 dividido por 2 6. Menos 4 mais 1. Isso aqui vai ficar igual a 2 menos. Aí 6 menos 4, 2 mais 1. Isso vai ficar 2 menos 2, 0. Mais 1. 0 mais 1, 1. Certo?